Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos continuar o assunto de potenciação. Vou falar também um pouco sobre a questão das aproximações, né, da raiz quadrada de um número. E no finalzinho da aula também vamos trabalhar um pouco sobre a questão de notação científica, tá bom? Então vamos para a nossa aula de hoje. Então vamos ver, pessoal, a continuação, né, do assunto de radiciação, potenciação e radiciação. E vamos trabalhar agora um pouco com a questão dos expoentes reais. Tá? Então aqui é a aula de continuação do assunto de radiciação. Então vejamos aqui a parte de expoentes reais. Vai ser o tópico 1 da nossa aula de hoje. Tá? Então vou escrever aqui para a gente. Tem expoentes reais. Bom, nós trabalhamos, né, com a parte de potenciação de números racionais, vimos também a parte de radiciação. Tá? Então, quando a gente faz, né, a utilização, né, das potências, né, com números reais, todas as propriedades que nós já estudamos até o momento, elas valem também, né, para esses expoentes reais. Então, destacamos o seguinte, ó, as propriedades que estudamos até agora, até o momento, são válidas, né, para o conjunto dos números reais. São válidas para o conjunto dos números reais. E aí nós destacamos, pessoal, algumas delas aqui só para a gente ver, né, essa possibilidade de uso dessas propriedades. A primeira propriedade, a gente vai fazer aqui a potência de um produto. Então tem aqui um A vezes um B elevado a um expoente real x, né? Então eu posso fazer isso aqui o seguinte, ó, é A elevado a x vezes B elevado a x. Então, o produto de A vezes B elevado a um expoente x é A elevado a x vezes B elevado a x. Temos também a aplicação de uma propriedade 2, que é produto de potência de mesma base. Então, imagine aqui uma propriedade, uma potência A elevado a x vezes outra potência A elevado a y. Então, o produto, né, das duas será A elevado a x mais y. Né? Então, se conserva a base e soma os expoentes, certo? Outra propriedade também que nós estudamos e também vale para o conjunto dos reais é a propriedade A elevado a x elevado a y, né? Ou seja, é uma potência de uma potência, né, pessoal? Então a gente diz a potência de uma potência, tá? A gente conserva a base A e multiplica os expoentes elevado a x vezes y, né? Então a gente está reaplicando, né, o que nós já vimos aqui para os números dos reais. Propriedade número 4. Na propriedade 4 eu tenho a potência de um quociente de um A sobre B elevado a x. Então, essa potência é igual a elevado a x sobre B elevado a x, certo? A gente pode distribuir essa potência, né? E aí vai dar certo a propriedade. Propriedade 5 também, que é importante, né? Na quinta propriedade, se eu tiver uma divisão de potências de mesma base, A elevado a x sobre A elevado a y, então eu conservo a base A, né? E subtrai os expoentes. A elevado a x menos y,
certo? Propriedade 5. E a propriedade 6, certo? Nós temos o expoente negativo, a elevado a menos y, isso aqui vai ser igual a 1 sobre a elevado a y. Então, como a gente já trabalhou nas aulas anteriores, né, essas potências, né, a gente viu que essas propriedades valem para números naturais, valem para números inteiros, e agora também a gente consegue ver, né, que vale para o conjunto dos reais. Tá? Então vejamos um exemplo que faz a referência com os reais, racionais e irracionais. Vejamos um exemplo aqui bem interessante. Ó. Nesse exemplo, quero fazer o seguinte. Ó. Mostre que existe um número racional, é uma demonstração. Vou colocar aqui, ó, mostre que existe um número irracional, tá? Que é elevado a outro número irracional, que é elevado a um número irracional também, né? Dá como resultado um número real. Dá como resultado um número real. Então, pessoal, como é que eu verifico isso, né? Mostro que existe um número irracional que, quando é elevado, né, a outro número irracional, o resultado, né, é um número racional. Será que é possível a gente encontrar um número dessa forma, pessoal? Então vejamos. A nossa ideia, nós vamos considerar, né, um número x. Só que esse número x, eu vou dizer que ele é um número irracional elevado a um número irracional. Eu vou pensar, ó, se eu tenho um número irracional e vou elevar a outro número irracional, é evidente que o resultado, né, continua sendo irracional. Né? Então vejamos. Se eu tivesse o número raiz de 3, né, elevado a raiz de 2. Olha só o número raiz de 3 elevado a raiz de 2. Esse é o meu número x, certo? Então, eu consigo afirmar, né, que trata-se de um número irracional. Agora, se eu elevar esse número irracional a um outro irracional, será que eu consigo achar um número racional? Vamos ver. Se eu fizer, por exemplo, professor, se nós fizermos esse número x elevado a raiz de 2. O número x está aqui, né? Raiz de 3 elevado a raiz de 2. E se eu fizer x elevado a raiz de 2? Vamos fazer, então, esse número, para ver o que nós vamos encontrar. Então, fica raiz de 3 elevado a raiz de 2. Esse é o x, né? Elevado a raiz de 2. Olha aí. Raiz de 3 elevado a raiz de 2, que é o x elevado a raiz de 2. Então, esse resultado aqui, pessoal, eu posso fazer aquela propriedade que nós acabamos de mostrar aqui, ó. Uma potência de uma potência, né? Certo? A potência de uma potência conserva a base e você multiplica os expoentes, certo? Então, vamos lá. A base é raiz de 3, então se conserva a base, raiz de 3, e multiplica os expoentes. Vai ficar raiz de 2, que multiplica a raiz de 2, né? Raiz de 2 vezes a raiz de 2. Então, esse resultado vai ser quanto, professor? Raiz de 3 elevado a raiz de 4, né? Que 2 vezes 2 dá 4. Então, nós teremos a raiz de 3 elevada ao quadrado. Então, aplicando aqui aquela regra, né, uma raiz elevada ao número 2 ao quadrado, sobra só o valor que está dentro da raiz, né? Então, aqui vai ser igual a quanto? Ao número 3.
e aí eu consigo demonstrar o que eu queria na questão, né? Um número irracional, né, elevado a outro número irracional deu um número racional. Então é possível, né, a gente encontrar o número irracional elevado a um número irracional e o resultado ser, né, um número racional, ok? Então a gente conseguiu mostrar, né, que é possível acontecer, né, esse exemplo, essa afirmação desse exemplo, tá? Ok? Pronto. Então, pessoal, essa é a parte de expoentes reais, né, que a gente ficou de mostrar, né, na aula de hoje. Um outro tópico interessante, que eu vou chamar aqui do tópico número 2, tá? De nossa aula, pessoal, são a questão dos métodos, né, de aproximação para a extração da raiz quadrada. Então, nós vamos estudar um pouco, né, esses métodos, né? Então, vejamos aqui, ó. São os métodos de aproximação para a extração, né? Para a extração da raiz quadrada. Então, geralmente esses métodos, né, eles vão nos mostrar que é possível a gente calcular a raiz quadrada, né, aplicando métodos interativos, métodos que utilizem as operações básicas. A raiz quadrada de um número, geralmente, como é que é o processo que a gente faz para calcular a raiz quadrada? Utilizamos uma calculadora, por exemplo, um número que é um número irracional, a raiz de 2, por exemplo. Então, colocamos o 2 na calculadora e apertamos lá no símbolo do radical. E aí nós temos o resultado dessa raiz, certo? O resultado da raiz quadrada com várias casas decimais, né? É assim que a gente faz o cálculo, né, de uma raiz quadrada, tá? Então agora eu vou mostrar dois métodos, né? Um método um pouco mais longo e um método mais direto, né? Que acho que eu chamo de menos eficiente, porque é mais longo, tem mais cálculos, mas é interessante da gente estudar. E um método mais rápido, né, mais preciso, né, que nós vamos trabalhar também, tá? Então são dois métodos que a gente vai estudar nessa aula de hoje. O primeiro método, geralmente, como eu falei, né, para você calcular a raiz quadrada de um número, eu vou usar o método interativo, onde eu vou fazendo a aproximação a partir de interações, né? Realizando os processos, né, do problema. Por exemplo, o método 1, que eu vou mostrar aqui, é o método da fração contínua. Vejamos. Método da fração contínua. Então, para a gente calcular a raiz quadrada por esse método, a primeira coisa que nós vamos fazer é partir de um exemplo, né? Eu vou partir de um exemplo para calcular a raiz quadrada e mostrar como é que eu faço para calcular a raiz usando esse método, tá? Esse método se baseia, né, pessoal, de modo geral, na determinação de uma sequência de frações que se aproximam do valor da raiz quadrada, né? Geralmente a raiz de número natural. Então, a aplicação desse método, eu vou fazer, né, não vou fazer a apresentação teórica, mas sim uma apreciação prática, né, de como é que eu faço o uso desse método, né, no exemplo. E o exemplo que eu escolhi foi o seguinte, olha. Exemplo. Então, eu vou dizer o seguinte, vamos calcular a raiz quadrada do número 24, né? Utilizando o método
da fração contínua. Da fração contínua. Bom, então como é que eu vou utilizar esse método, pessoal? Então, o primeiro passo aqui que você vai fazer é localizar, né, onde está a raiz de 24. Você pega dois quadrados perfeitos mais próximos. Então, eu posso verificar aqui, ó, vou colocar aqui, o primeiro passo que você vai fazer, né, é situar o 24 entre dois quadrados perfeitos. Então, eu vejo, ó, que um quadrado perfeito é o 16, né? 16 é um quadrado perfeito menor do que o 24, que é o número que eu quero calcular a raiz, que é menor que o próximo quadrado perfeito entre 24 e 16 é o 25, né? Então, eu posso afirmar que a raiz de 24 está entre 16 e 25, né? A raiz de 16 e a raiz de 25. Então, aqui vocês verifiquem, né, que o 16 e o 25 são dois números quadrados perfeitos, ó, 16 e o 25 são quadrados perfeitos. Então, agora, aplicando a raiz quadrada em toda essa desigualdade, a raiz de 16 é 4, a raiz de 24 eu vou determinar a raiz de 24 e a raiz de 25 é 5. Então, dessa forma, eu consigo dizer que a raiz de 24 está entre 4 e 5, certo? Uma forma de representar isso, ok? Então, professor, se ela está entre 4 e 5, tá? Essa raiz de 24 é um 4, alguma coisa, né? Então, eu posso escrever da seguinte forma, ó. Podemos escrever. Então, essa afirmação nos dá a seguinte ideia, pessoal, que a raiz do número 24 vai ser igual ao 4, né, que é a parte inteira, mais um H, ou seja, 4, alguma coisa, 4 mais uma parte decimal, certo? E aí a gente pode usar agora a fração, por isso que é uma fração contínua. Eu vou usar uma fração, eu vou dizer que esse H, né, ele é um número, né, da forma 1 sobre x, certo? Aí daí que vem a ideia da fração. O H é 1 sobre x. Tá bom, pessoal? Dessa forma, a gente pode reescrever o meu raiz de 24. Então, o meu raiz de 24 vai ficar quanto, professor? 4 mais o H. O H eu chamei de 1 sobre x. Pronto. Então, aí, essa é uma expressão onde eu acho a raiz de 24. E lembrar que o x tem que ser maior que 1, né, gente? Para poder dar certo, dividir 1 por x, então vai dar um número fracionário. Então não pode ser um número menor que 1, tá? Bom, então nesse formato, a gente pode agora resolver essa expressão. É uma equação, não é? Então vamos resolver essa equação, ó. Então nós temos a raiz de 24 é igual a 4 mais 1 sobre x. Pronto, a equação que eu obtive é essa, eu vou agora responder, ou seja, eu vou achar o valor de x, né? Então vamos lá, para a gente responder isso aqui, eu vou achando aqui as equivalências, ó. Pega esse 4, manda para o primeiro membro com o sinal ao contrário, então fica 1 sobre x, né? Vai ser igual a raiz de 24 menos 4, tá? Então, aqui era como se fosse assim, ó, raiz de 24 menos 4 sobre 1, né? Se eu quero encontrar o x, eu posso inverter a fração. 1 sobre x, eu quero inverter a fração, basta inverter dos dois membros. Então, eu quero, ó, 1 sobre x é igual a raiz de 24 menos 4 sobre 1. Se eu inverter, vai ficar x é igual, aí você vai colocar 1 sobre a raiz de 24 menos 4. Pronto, então você inverteu e encontrou essa expressão aqui, né? Certo, pessoal? Deixa eu só colocar direitinho. X vai ser igual a 1 sobre
a raiz de 24 menos 4. Pronto. Então aí eu tenho um radical no denominador, né? Se aparecer o radical no denominador, eu vou fazer a racionalização de denominadores nessa expressão, tá? Então vamos racionalizar. Para racionalizar, basta multiplicar em cima e embaixo da fração pela raiz de 24 mais 4. Multiplico o denominador e multiplico o numerador. Raiz de 24 mais 4. Estou racionalizando, né, o denominador da nossa expressão, tá bom? Então, fazendo assim essa multiplicação, aí eu volto para cá, ó. Vamos lá. Fazendo a multiplicação, eu vou ter que o valor de x vai ser igual 1 vezes a raiz de 24 mais 4, vai ficar a raiz de 24 mais 4. Raiz de 24 menos 4 vezes a raiz de 24 mais 4. Aqui é aquele produto da soma pela diferença, pessoal. Então, a mais b vezes a menos b é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Então, você vai fazer isso aqui, ó. Vai ficar a raiz de 24 ao quadrado, vai ficar simplesmente 24. 4 ao quadrado menos 16. Então, aqui o meu resultado, né? O valor de x vai ser igual a quanto? Vai ficar raiz de 24 mais 4 sobre 8, né, pessoal? 24 menos 16 é igual a 8. Bom, uma coisa também que a gente pode notar, né, é que observar, pessoal, que esse raiz de 24, o menor valor dele, né, ele está entre quanto? Está entre 4 e está entre 5, né? Então, eu vou encontrar um intervalo a partir desses valores. Como assim um intervalo? Então, vou dizer o seguinte, ó. Imagine que o raiz de 24 seja o valor 4, né? Então, eu posso escrever 4 mais 4 sobre 8 é menor, né, do que o valor de x que eu estou trabalhando, que é menor do que 5 mais 4 sobre 8, tá bom? Então, aqui, ó, 4 mais 4, 8 por 8 é 1. 1, coloca aqui um pouco mais embaixo. 1 é menor do que x, que é menor que 5 mais 4, 9, dividido por 8, é um número próximo de 2. Então, posso colocar o inteiro 2 aqui só para a gente ter um intervalo garantido, né? Então, o x está entre 1 e 2, tá bom? Então, essa informação é importante para a gente, porque a partir dela eu vou continuar o meu processo, certo? Então, como eu sei que o x está entre 1 e 2, então é porque o x tem aquele mesmo formato, ele é 1 mais 1 sobre y, né? Então, eu vou aplicar essa desigualdade para me ajudar, né, a continuar fazendo o processo da fração. Então, eu vou partir daí, ó. Escrevo assim, sabendo, vamos lá, sabendo que o número 1 é menor do que x, que é menor do que 2, então, o que eu posso afirmar, pessoal? Que o número x ele é da forma 1, alguma coisa. Então, vou colocar 1 inteiro mais a fração. Aí eu vou continuar a fração, ó. Essa parte quebrada vai ser 1 sobre y, né? Lembrando que o y pode ser, é sempre maior que 1, tá? Então, dessa forma, eu tenho uma nova equação. Então, o que eu vou fazer agora, professor? Resolver essa nova equação, tá bom? Substituindo o x pelo valor que eu tenho e vou encontrar o valor de y, tá? Então, vamos lá. Quem é o valor de x? X é igual a raiz de 24 mais 4 sobre 8. Eu tinha encontrado aqui em cima, ó. Então, vou colocar. Vai ser raiz quadrada de 24 mais 4 sobre 8. É chatinho só porque esse método eu preciso escrever tudo, né? Então, é o valor de x que vai ser igual a 1 mais o valor de y. Quanto é o valor de y? É 1 sobre y, né, que eu vou encontrar.
Então eu vou isolar o y e vou passar o 1 para o outro membro, né, com o sinal ao contrário. Então vejamos, ó. Aí fica 1 sobre y, que é igual a raiz de 24 mais 4 sobre 8 menos 1. Então a gente pode tirar o MMC aqui, né? E reescrever. Vamos lá. Então fica 1 sobre y é igual, tirando o MMC, que vai ser 8, que é como se fosse um denominador. Então sobra raiz de 24 mais 4 menos 8 vezes 1, 8, menos 8. Então, eu já posso achar o valor de y. 1 sobre y vai ser igual raiz de 24, 4 menos 8, menos 4. Então fica raiz de 24 menos 4 sobre 8. Olha, pessoal, fazendo aquele mesmo processo, né? Se 1 sobre y é igual a raiz de 24 menos 4 sobre 8, se a gente inverter, né, a expressão, quem é o y, professor? Y sobre 1 vai ser igual a 8 sobre raiz quadrada de 24 menos 4. É um bom exercício para a gente fazer racionalização. Novamente, vamos fazer o processo de racionalização de denominadores. Então, para a gente racionalizar isso aqui, né, o que eu vou fazer, né? Racionalizando, pessoal. Então, vou multiplicar denominador pela raiz quadrada de 24 mais 4, denominador, já sei quanto é que dá esse valor, né? E o numerador pela raiz quadrada de 24 mais 4. Então, é sempre o oposto. Ó. Esse aqui tem menos, o sinal vai ser mais, né? E aí, fazendo essa multiplicação, nós vamos encontrar a seguinte situação. Então, vejamos aqui, né? Fazendo essa multiplicação, o que nós vamos encontrar? Então, que vai ser igual... Vamos colocar aqui, ó. 8, que multiplica a raiz de 24 mais 4 sobre 24, né? A raiz de 24 ao quadrado é 24 menos 16 dá 8. Então eu posso simplificar, né, gente? Aqui, ó, simplifico esse 8 por 8. E aí encontrei o valor de y, né? Aí você vem aqui com o valor de y. Então, professor, já encontrei o valor, né, de y. E y vai ser igual a quanto? A raiz quadrada de 24 mais 4. Certo? Então, esse é o valor de y, né, pessoal? Raiz quadrada de 24 mais 4. Só que, mais uma vez, né, nós sabemos que a raiz de 24 pode ser 4 ou 5. Só para a gente ver aquela aproximação que eu fiz, né? 4 ou 5. Então, a gente pode afirmar o seguinte, ó. Aqui, nós podemos dizer o seguinte, ó. Vai ficar 4 mais 4. 4 mais 4 é menor do que y, que é menor do que 4 mais 5, ou 5 mais 4. E aí eu tenho um novo intervalo, né? Qual o novo intervalo? 8 é menor do que y, que é menor do que 9. Então, pessoal, significa dizer que o valor de y é um valor compreendido entre 8 e 9. Então, ele é da forma 8, alguma coisa, né? 8 é uma fração. Se ele é compreendido entre 8 e 9, ele é da forma 8, alguma coisa. Aí, novamente, a gente faz novamente o processo, certo? Então, olha só. Repetindo o processo, vamos novamente repetir o processo. Então, como é que eu vejo aí, né? O valor de y é igual, né, a 8, né, 8, alguma coisa, mais eu vou chamar aqui agora de 1 sobre z, né,
que é uma parte quebrada, né? Onde esse z é maior que 1. Pronto. Então aí eu tenho uma nova equação, né? Como é a nova equação, professor? O y você sabe que é a raiz quadrada de 24 mais 4, que vai ser igual a 8, né? Mais o valor 1 sobre z. Então aí vamos resolver, né? Achar o valor agora de 1 sobre z mais uma vez, né? Então, resolvendo, o que nós vamos encontrar? Basta pegar esse 8, passar com o sinal contrário para o outro membro. Então aqui nós temos o seguinte, ó. Fica 1 sobre z é igual a raiz de 24, aí fica 4 menos 8. Então fica direto aqui menos 4, né? Então fazendo novamente a expressão, né, inversa, se eu tenho 1 sobre z igual a raiz de 24 menos 4 sobre 1, invertendo, quem é o z? O z vai ser igual a 1 sobre a raiz de 24 menos 4, né? Z igual a 1 sobre raiz de 24 menos 4. Epa, esse valor já é um valor conhecido, pessoal. Vamos ver. Olha só, vamos achar aqui um valor conhecido. Esse valor já era conhecido, está aqui, ó. É o valor de x, ó. Podemos afirmar que é o valor de x. Então você vê que é o mesmo valor. Esse valor aqui, ó, é o mesmo valor de x. Então, o que nós podemos concluir, pessoal? Se é o mesmo valor de x, né? Nós podemos concluir que esse processo é um processo cíclico. Ele fica se repetindo, né? Ele fica dando voltas e voltas, certo? Então, eu observo os resultados que eu encontrei, né? Quais foram os resultados que nós encontramos? Ó, pessoal, só para a gente ter uma noção aqui, ó, os resultados que nós encontramos até agora. O primeiro resultado, a raiz de 24 é igual, né, a 4 mais 1 sobre x. Esse é o primeiro resultado, né? Aí depois o segundo resultado, o x era igual a quanto? A 1 mais 1 sobre y, né? O outro resultado, o z era igual a 8. O z não, o y, né? O y era igual a 8 mais 1 sobre z, certo? E o último, e o z é igual a x, né? Que aí fica um processo cíclico, né? Um processo aí que fica se repetindo, tá bom? E aí, se eu for construir, né, com esse resultado, a gente pode construir a nossa a fração contínua, né? Por exemplo, para a gente construir, a gente poderia escrever da seguinte forma, ó. O primeiro valor é o valor de 4, né? Que é a raiz mais próxima por falta, né? A outra raiz era o quê? Era 4 mais 1 sobre 1. E aí dá exatamente 5, que era a raiz por excesso. A outra raiz vai ser o quê? Era 4 mais, aí a primeira fração contínua, 1 sobre 1 mais, aí a outra fração, né? 1 sobre 8. Se a gente calcular esse resultado, pessoal, nós vamos encontrar 4,8889. Já encontramos uma boa aproximação, certo? Se eu colocar mais uma, né? Mais uma fração aqui, como é que eu faço para encontrar o resultado? Vamos ver mais uma, ó. Seria 4 mais, aí, ó, fração, 1 sobre aí 1 mais fração, né? 1 novamente, colocaria 8 mais 1 sobre 1, né? E assim sucessivamente. Então aqui vai dar quanto? 4,9. Então aumentou a aproximação, né? Se eu colocar mais uma fração mais próxima, eu vou sempre aumentando, né? Então colocando mais um aqui, ó, 4 mais, aí a fração, coloca um pouco maior,
1 sobre, aí novamente 1 mais outra fração, 1 sobre, coloca-se 8 mais 1 sobre, vai colocando as frações, né? Uma sobre a outra. 8 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre 8 e assim sucessivamente. Então aqui o resultado foi 4,8989. Me aproximei mais ainda. Então eu posso fazer esse processo andando, né? Posso fazer infinitamente. Então quanto mais processo eu fizer, mais próximo da raiz nós estaremos, né? A gente encontra a raiz com melhor precisão, tá bom? Então quanto mais próximo do número eu fizer, então mais próximo vai ser minha raiz. Ok, pessoal? Então, como eu falei, é um método trabalhoso, né? As interações têm que ser feitas para ter uma raiz aproximada bem, tem que aproximar cada vez mais. Então, realmente dá um trabalho esse método, tá? Vamos ver o outro método agora, que é o método 2.2. Bom, o método 2.2, pessoal, é chamado método da sequência recorrente. Da sequência recorrente. Bom, esse método é um método mais prático. Ele é um método mais eficaz do que o primeiro, porque com poucas interações eu já tenho uma aproximação muito legal, muito boa, né? Muito próxima da realidade, tá certo? Então esse método ele traz para a gente algumas vantagens, né? Não é um método muito trabalhoso. Você, comparando com o método da fração contínua, você tem menos contas, menos cálculos, né? E os resultados convergem mais rapidamente para um resultado próximo, né, da raiz quadrada que a gente está calculando, tá bom? Então, como é que eu faço para resolver uma questão, né, por esse método, tá bom? Então vamos escrever aqui, ó. Este método é baseado em 2 passos. Sendo que o segundo deles é interativo. E aí vem a recorrência. Eu vou ficar utilizando esse método aí, né? Fazendo as interações. Aplicando o processo mais uma vez, né? Então vamos supor que desejamos calcular a raiz de n. Então vamos supor que eu queira calcular, achar, né, essa raiz de n, tá? Então, para a gente encontrar a raiz de n, pessoal, primeiro passo, você vai encontrar o primeiro valor, que é o valor de A0, né? Então, escolhemos esse termo A0, né, que é o primeiro termo, um valor positivo, tá bom? Onde esse valor A0 elevado ao quadrado tem que ser maior ou igual do que o número que eu estou calculando a sua raiz, né? Maior ou igual a n. E o segundo processo, que é o processo interativo, né? O que eu tenho que fazer, pessoal? Calculamos o valor de AK, né? Que é um algoritmo que eu vou mostrar aqui, ó. Vai ser 1/2 que multiplica, né, o termo AK menos 1 mais N sobre AK menos 1. Isso aqui, né, para o nosso K igual a 1, 2, 3 e assim sucessivamente, tá bem?
Então isso é uma forma de recorrência, tá? Vamos ver como é que a gente faz para aplicar isso? Vejamos a mesma raiz que nós fizemos no método da fração contínua, raiz de 24. Bora fazer por aqui, só para você ver quão mais rápido, né, e o quão mais prático é esse método, tá? Então, exemplo. Vamos usar, né? Então, vamos calcular a raiz quadrada do número 24 pelo método da sequência recorrente. Sequência recorrente. Bom, então, para a gente calcular, né, esse método utilizando a sequência recorrente, o que nós vamos fazer? Primeiro passo aqui é encontrar o A0. Pessoal, o A0, raiz de 24. Se eu pegar o 4, que é uma raiz por falta, né? 4 ao quadrado é 16. Então, o A0 não pode ser o 16. Se eu pegar o 5, 5 ao quadrado 25, que é maior que 24? É. Então, o A0 é igual a 5, que é um número positivo e que o quadrado dele tem que ser maior que o n. Como o n aqui, você percebe que é o número 24, 5 ao quadrado é 25, que é maior do que 24, né? E satisfaz a minha sentença, tá bom? Pronto, agora vamos encontrar o A1. Como é que eu faço para encontrar o A1, professor? Vamos lá. Utilizando a nossa fórmula, né? Então vai ser 1 meio, né? Vamos lá, 1 meio, que multiplica o AK menos 1, que é o A1 menos 1, fica A0, mais o N dividido pelo A0. Como nós temos o A0, já podemos calcular, né? Então fica 1 meio, que multiplica o A0 é 5, mais 24 dividido por 5. Tá bom? Então, fazendo as continhas, pessoal, nós já encontramos o valor aqui, ó, 4,9. Já o valor um pouco próximo da raiz, né? Vamos fazer a próxima interação, ou seja, o próximo processo, né? Vamos achar o A2. Então, quanto mais interações você fizer, mais próximo da raiz você vai ter. Mas com A2 já tem uma boa aproximação. Você vai ver, ó, 1 meio, né? Vai ficar AK menos 1, vai ser A2 menos 1 A1, mais N sobre o A1, tá? Então, aqui vai ficar quanto? 1 meio, que multiplica o A1, acabei de encontrar, 4,9, mais 24 dividido por 4,9. Pessoal, impressionante. Se a gente fizer esse cálculo, né, a gente vai encontrar 4,8989, tá? 89, 79, 59. Pessoal, é uma aproximação de, na realidade aqui, ó, tão próximo, se a gente parasse aqui, a gente teria um erro, né? Um erro de aproximação de 0,12345, né? 2%. Um erro muito pequeno, né? Isso só com 2 interações. Imagine se eu fizer mais interações, tá vendo a facilidade? Então esse método é mais rápido, mais fácil, né? Mais tranquilo para você encontrar a raiz quadrada aproximada, tá bom? Como eu falei no início, existem muitos desses métodos, tá? Existe o método babilônico do cálculo da raiz, então tem vários métodos desse modelo. Eu trouxe alguns para destacar aqui no nosso estudo de radiciação, tá bom? O próximo tópico da nossa aula de hoje, e último, né? Eu vou falar aqui sobre um pouquinho sobre notação científica, tá bom, pessoal? Vamos chamar aqui o item 3 da nossa aula de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre notação científica. Então, é uma notação científica, pessoal, é uma forma de representação onde a gente pode colocar todo e qualquer número, né, positivo
em notação científica. É uma estrutura que ajuda, né, nos cálculos, na compreensão, né, na redução de números grandes. Às vezes a gente tem números com muitas casas decimais, ou tem números enormes, né, com grandes distâncias, né? Então, nesses casos, é interessante a gente colocar esses números em notação científica, tá bom? Então, a gente pode afirmar que todo número pode ser expresso, todo número positivo pode ser expresso em notação científica. Mas se eu colocá-lo em notação científica, como é a estrutura? Vai ficar assim, ó. Vai ficar C que multiplica 10 elevado a m. A forma é essa, né? Potências de 10. Onde esse número C, pessoal, é um número compreendido entre 1 e 10, né? Então ele pode ser 1 até 9, de 1 a 10, né, pessoal? Tá? E o m pertence ao conjunto dos números inteiros. Então essa é a forma em que a gente vai basear nosso pensamento em escrever qualquer número, né, em notação científica, tá bom? Então a gente pode representar números muito grandes ou números muito pequenos, sempre utilizando esse processo, né, essa forma de representação que é a notação científica. Vejamos aqui um exemplo, tá? Vamos aqui um exemplo. Por exemplo, eu quero representar em notação científica dois números que eu considero, esse número que eu considero grande, né? Por exemplo, a distância entre a Terra e o Sol é de, vou colocar aqui, ó, 149.597.870,691 quilômetros. 149.597.870,691 quilômetros, tá? Então, como é que eu faço para representar em notação científica, pessoal? Então, veja bem. A notação científica, a vírgula, vai ter que se deslocar até esse ponto. Ó, se eu colocar 14, passa de 10, né? Então, ela tem que vir para cá, para 1,49. E aí, aproximando, 1,49 é 1,5, né? 1,50. Então, ficaria 1,50, ou 1,5, né? Vezes 10 elevado a quanto? A vírgula deslocou quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deslocou 8 casas, né? Então, ficaria 1,50 vezes 10 a 8 quilômetros, né? A distância entre o Sol e a Terra, né? Usando aí a representação, ou seja, no formato de notação científica, tá bom? Agora vamos ver outro exemplo onde eu tenho um número pequeno, né? Muito pequeno. Letra B. Então, nesse exemplo, eu posso dizer o seguinte, ó, a massa de uma molécula de oxigênio é de aproximadamente aí a gente escreve aqui, ó, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 zeros, né? Aí 0,53, né? Gramas. Então, para colocar em notação científica, a vírgula vai deslocar-se, né? Até, não é
até o final? Se o final até o final daria o número 53. É até o 5,3, até aqui, né? Então tenho 21 casas decimais, com mais do 21, 22, 23. No total dá 23 casas decimais. Ou seja, como é que eu represento notação científica, pessoal? Esse número, né? É aproximadamente 5,3 vezes, colocar uma forma de pontinho mesmo, vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Então essa é a representação por notação científica de uma molécula de oxigênio, tá bom? Então, pessoal, esse é o que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. Então, obrigado e até a próxima aula. Valeu, pessoal!